Há 3 anos atrás, o cantor Fernandinho se envolveu numa treta junto com o cantor Tom Carf. Bem, na época o Fernandinho veio às redes sociais falando sobre cantores que fazem músicas junto com pessoas do meio secular. E tudo isso gerou muita polêmica, o Tom Carf se manifestou, deu uma treta assim na época que ficou por muito tempo aí pairando nas redes sociais. Bem, hoje, nesses últimos dias, depois de 3 anos, aconteceu a seguinte situação, onde que aquele MC que estava envolvido junto com o Tom Carf na época numa dessas canções, ele renunciou à sua carreira no mundo do funk e se converteu ao Senhor. Bem, nesse vídeo eu venho trazer para você um trecho do que aconteceu lá no passado, as falas do Fernandinho, as falas também do Tom Carf. E no final eu venho apresentar para você como que tá o MCJP. E diante de tudo isso eu quero que nós venhamos refletir a respeito desse assunto. O que dá pra gente tirar dessa história? Bem, como você sabe, esse é o canal Fique Firme. Desde já eu já falo para você ficar à vontade, tá? Você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Glauber. Esse canal aqui ele foi feito para você, para a gente falar a respeito aí do mundo cristão de uma forma simples e descomplicada e buscando sempre trazer algum entendimento, algo que possa agregar na nossa vida espiritual, beleza? No final eu vou estar fazendo alguns comentários abrangendo todo esse contexto, mas no decorrer do vídeo, de acordo com o que for sendo falado, eu vou fazer uma pausa aqui e outra ali para poder fazer alguma consideração, beleza? Vamos lá ver o vídeo então, ver o que esse pessoal tem para nos dizer e o que a gente vai conseguir tirar disso. Até quando faremos feats ou nos associaremos a pessoas que Daniel não se assentaria, ou Eli desafiaria como profetas de Baal, ou Davi chamaria de incircunciso? Até quando suportaremos esse evangelho que inclui sem renúncia, sem mudança de mente, sem confissão e consciência de pecado? Como eu posso andar, caminhar e até mesmo cantar com inimigos de Deus? E aí agora talvez você diga, como assim, Fernandinho? Inimigos? Mas eles são tão bonzinhos. Pessoal, quando ele fala isso, a palavra vai nos dizer assim que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Continuar. Eles são do bem. A Bíblia nos diz que não há comunhão da luz com as trevas e não podem caminhar dois juntos se não estiverem de acordo. É simples. Segundo a Bíblia nos ensina, não devemos ter ligação religiosa com pagãos ou com sua adoração. Está sendo exposto ou oferecido um evangelho que Jesus nunca pregou. Um evangelho que foi feito nas entranhas do inferno e desenhado por Satanás. Jesus amava as pessoas e ia até elas, mas não era covarde, nem usava 2 pesos e 2 medidas. Ele esteve com Nicodemos, que era o cara, e mandava na real, sem filtro, tem que nascer de novo, Nicodemos. A geração atual quer estar com os Nicodemos, com as prostitutas e sodomitas, mas não causam confronto com seu testemunho. Estão sendo omissos e não apresentam a verdade que de fato liberta. Confundem o amor de Cristo, dizem amar como Jesus e acham que fazem como ele. Jesus não passa a mão na cabeça e nem omite os valores do reino. Estão pregando por enigmas para não ofender e distorcem a palavra, enquanto o mundo ofende a Deus. Trazem um discurso suave aos ouvidos e transformam pessoas fracas em débeis. Isto é obra de engano. O amor jamais falta com a verdade. Antes de eu falar ali, vamos pensar aqui, pessoal. O Fernandinho falou alguma coisa errada ali? Bom, eu acredito que não, tá? Dentro do que ele apresentou ali, é o que realmente acontece, pessoal. É um evangelho água com açúcar que muitas das vezes fala muito sobre o amor, mas fala pouco sobre arrependimento, fala pouco sobre matar a sua carne, carregar a sua cruz, entendeu? Então, quando ele trouxe isso ali, ele veio falando para as pessoas, vamos dizer assim, o que todo mundo queria ouvir, tá? Que era alguém do meio gospel se manifestar dessa forma. Podemos dizer que o Fernandinho é um exemplo? Claro que não, porque o Tom Carf vai falar aí agora
deixa muito claro um pouco do que o Fernandinho é nos bastidores, tá? Mas, no que diz respeito à palavra do que ele disse ali, do que ele trouxe ali, a palavra, sim, ela tem muito valor. Ela tem muito valor, porque ela está fundamentada, né, na Bíblia. E realmente, o que ele falou ali é o que a gente tem que aplicar. Se ele está aplicando na vida dele, eu não sei. Mas é algo que a gente precisa repensar e precisa analisar em relação às relações nossas do dia a dia. Será que a gente está fazendo aí essa mistura de luz e trevas? Será que a gente, como cristão, a gente está se associando às trevas? Bom, vamos ver a parte do Tom Carf agora, o que ele falou. E na sequência a gente vai para a terceira parte do vídeo, que é onde que ele vai falar sobre o que aconteceu recentemente, a conversão do cantor. Vamos lá. Eu lembro uma vez que eu recebi um convite de um cantor secular. Esse cantor falou para mim: Tom, eu quero cantar uma música para Deus. Você toparia cantar comigo? Eu me lembro que eu levei aí uns meses para dizer sim. Eu demorei esse tempo porque eu tinha medo da igreja, dos religiosos. E todo mundo que estava à minha volta falou: Tom, não faz esse feat, porque esse feat pode acabar com a tua carreira. Então tem gente que fala assim: você faz isso por fama, para que a tua carreira cresça. Não, quanto mais eu faço esses feats, mais eu apanho, filho. Mas um dia eu estava falando com Deus e Deus falou comigo. Deus falou assim: aquele menino lá, aquele cantor, ele quer cantar uma música comigo. Ele quer cantar uma música para mim. Você vai impedir ele de cantar uma música para mim? Canta com ele. Ele quer cantar para mim, eu quero receber. Naquele mesmo momento eu liguei pro cantor e falei: vambora, vamos gravar esse feat aí, já era. Mas tem muita gente que insiste em criticar tais posturas, porque para vocês uma alma não vale mais do que o mundo inteiro, mano. Nesse ponto aqui eu discordo dele, tá? A gente tem que saber muito bem o que está acontecendo e com quem você está se associando. É verdade que a gente não deve sentar à mesa com os escarnecedores. É verdade, antes a gente deve ter prazer na palavra do Senhor e meditar nela de dia e de noite. É muito delicado esse ponto que ele falou aqui, porque ele está querendo dizer o seguinte, que todo mundo que pensa dessa forma está errado, mas eu discordo dele, tá bom? Por quê? O apóstolo Paulo, ele fala assim que ele se fez de louco para poder ganhar os loucos, mas há casos e casos, então a gente precisa analisar o caso por completo e não simplesmente fazer uma crítica baseando em apenas uma situação ali, que é a situação que ele está apresentando. Vamos continuar. Vocês não vão até as últimas consequências por uma alma. Vocês estão do outro lado tacando pedra. Quando ele fala sobre esse cantor, pessoal, desculpa eu estar interrompendo mais uma vez, mas pensa comigo aqui. Quantos cantores que tem aí que não são famosos? Igual ele falou assim, eu faço isso, eu não faço isso pela fama. Tudo bem, mas quantos cantores que tem aí que não são famosos? Por que ele não fez isso então com um cantor que não era famoso? Sabe? Pode-se alegar qualquer coisa, mas a gente sabe que tem interesses aí da carreira dele. Vamos continuar. Essas pessoas, esses religiosos que tipo assim, esses incircuncisos aí, os inimigos de Deus, esses cantores que vêm com esse discurso: não, eu não sou artista, eu sou um adorador. Ele não quer o rótulo de artista, mas ele quer o cachê de artista, ele quer. As milhões de exigências: tem que ter um carro específico para me pegar, o hotel que eu quero é os 5 estrelas, o cachê esse aqui é altão. Isso aí ele quer. Ele não quer ser chamado de artista, mas ele quer ser tratado como um artista. São esses caras aí, esses medalhões aí que estão vomitando essa santidade. Eu conheço, eu tô no meio, irmão. E eu não sou... Isso eu tenho que concordar com ele. Não apenas o que ele está relatando, mas eu já ouvi de outras pessoas que o Fernandinho e alguns desses artistas, realmente eles têm esse tipo de exigência, pessoal. Exigência de, 50 toalhas é um exemplo. O hotel tem que ser o hotel os melhores, né? Então, existe sim, isso que ele está falando aí, não é mentira, não. Contra cachê, mano. Entendeu? O músico tem que pagar sua banda e tal, mas essa galera nem pagar direito a banda paga, mano. Entendeu? O cachê milionário, 80, 90 mil, dá R$200 pro músico dele. Eu sei o que eu tô falando, irmão. Aqui não tem textinho pronto, eu lendo, não. Esses caras aí, esses caras não ficam nem no meio de outros cantores. Eu aqui não ouvi falar, não. Eu tava num evento. Pessoal, aqui ele tá fazendo uma série de revelações, né? Na época, esse vídeo já é antigo, né, pessoal? Ele já tem um tempo já. E foi muita revelação que ele fez aqui, abrindo o jogo dos bastidores aí desse mundo gospel, tá? Você se lembra daquela polêmica que surgiu alguns anos atrás, que dizia que um cantor gospel não pode gravar feat com um cantor secular? Onde já se viu um cantor gospel gravar um feat com um funkeiro? Pois é, vamos assistir esse vídeo aqui. Tem um anúncio pra fazer. Algumas pessoas aqui me acompanham nas redes sociais. Isso que vocês acabaram de ver aqui, família,
Foi a minha última apresentação no funk. Eu quero agradecer todo mundo que me acompanhou até aqui. Um funkeiro, MCJP, dizendo que vai abandonar a carreira no mundo para seguir Jesus. Por muito tempo eu corri atrás de tudo, dinheiro, fama, eu consegui tudo isso, mas eu tinha um vazio enorme dentro de mim, que nada preenchia. E graças a Deus, o coração tá até acelerado aqui pra falar. Hoje eu não tenho mais esse vazio. Hoje eu não tenho mais esse vazio. Pois é, essa polêmica, que um cantor gospel não pode cantar uma música com um funkeiro, ela surgiu na mesma época que eu gravei um feat com o até então funkeiro MCJP. Ele era meu aluno de canto, ele fez algumas aulas de canto comigo. E aí teve um dia em que ele falou pra mim: Tom, eu quero cantar uma música pra Deus. Eu fiz uma promessa que se eu estourasse na carreira, eu ia escrever, compor uma música e ia gravar uma música em agradecimento a Deus pelo sucesso da minha carreira. E eu queria muito que você, Tom, cantasse comigo essa música. E eu me lembro que quando eu recebi esse convite, eu fui orar a Deus, sempre pedindo um direcionamento. E Deus falou assim: olha, vai, grava, porque ele é meu. Foi isso que Deus disse pra mim. E aí eu aceitei. Irmãos, é muito relativo tudo isso que ele está falando, né? Porque você viu na primeira parte do vídeo que essa parte ele nem mencionou. Mas eu entendo, né, que ele sim deve ter orado ali, pedido a Deus uma direção para poder estar gravando, né? Mas a gente já falou já antes, eu não vou ficar repetindo, né? Acaba tendo muitos interesses pessoais ali, interesse da carreira, pessoal. Não se iluda que isso que eles falam, eles estão falando ali, é só porque eles estão preocupados com a alma, eles estão preocupados com a pessoa ali, porque não, pessoal, não, tá? Claro que existe a possibilidade de que seja isso, de que realmente aconteceu tudo isso exatamente da maneira como ele está falando, sim, porque a gente não tem como julgar e analisar o que aconteceu ali por completo, tá? Mas nós não podemos também ser inocentes e achar que tudo é um mar de rosas. Da maneira como ele está colocando ali, está tudo lindo, ele está querendo dizer, se eu não tivesse feito, será que ele estaria convertendo agora? Ele estaria no caminho do Senhor agora? Irmãos, deixa eu falar com vocês uma coisa. Quem convence o ser humano do pecado é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo, tá? Então, Carlos pode ter tido a participação dele, pode ter sido alguém ali que semeou na vida dele? Pode. Mas, assim como foi lá na palavra lá, que o apóstolo Paulo, quando estava acontecendo aquele conflito em que o povo estava se separando, uns diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Paulo, ele virou e falou assim, olha, um plantou, o outro regou, mas quem que deu o crescimento foi Deus. Então, por mais que ele possa ter seu crédito nisso, a gente precisa lembrar que quem fez tudo foi Deus, pessoal. Foi Deus, e é o Espírito Santo que convence o ser humano do pecado. Vamos continuar aqui vendo o que ele vai falar. Aceitei o feat. Acho que foi a época que eu mais apanhei na internet, porque foi justo no momento em que surgiu aquela polêmica que não se pode cantar um cantor evangélico, gravar com um cantor secular, mesmo que a música for cristã. E eu até me lembro que na época o pai dele me ligou agradecendo. O pai dele me ligou e falou, Tom, obrigado por ter gravado um louvor com meu filho e tal, a gente ora muito por ele. O JP nasceu na igreja, obrigado por você ter cantado isso com ele. Inclusive, em outras ocasiões, o pai dele me ligava pedindo para eu orar pelo JP, para eu ligar para ele, para falar com ele, porque ele teve um momento da vida dele que ele estava passando alguns problemas emocionais. Então a gente orava, a gente ligava, conversava com ele. Tanto é que quando ele foi para tomar essa decisão de abandonar a carreira, a gente sabe que existem contratos, né, com gravadoras, existem pendências, mas ele me ligou, falou, Tom, eu quero abandonar a carreira, mas existem contratos, eu preciso de uma opinião, eu preciso de um direcionamento. E no final da conversa, eu disse assim para ele, se Deus pediu para você sair, para abandonar a carreira, então saia. Eu disse, então você tem que seguir o seu chamado, aquilo que Deus falou para você. E o resultado tá aí. Ele num show lotado, no auge da sua carreira, fazendo um lindo pronunciamento de entrega a Jesus. Eu ia falar uma coisinha aqui para vocês. Agora eu fico pensando, se quando o JP me chamou para gravar esse vídeo com ele, eu tivesse dito, olha, eu não vou cantar com você não, porque você é um inimigo de Deus. Eu não vou cantar com você não, porque hoje você canta para Deus, mas amanhã você vai estar cantando palavrão. Talvez eu teria feito igual os fariseus, que Jesus condenou dizendo, em Mateus 23:13. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês fecham a porta do reino dos céus na cara dos homens. E vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que estão tentando entrar. Pois é, o JP querendo cantar louvor na época,
estava querendo entrar. E eu estou gravando esse vídeo aqui simplesmente para dizer que tem coisa que no início é difícil para a gente entender, mas os frutos no final falarão por si. E eu termino esse vídeo com a fala do apóstolo Paulo dizendo, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19, porque embora seja livre de todos, me fiz escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Para os que estão sem lei, tornei-me sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para os fracos me tornei fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, a fim de que por algum meio salvar alguns. Faço isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Que Deus nos abençoe, que Ele possa continuar nos usando. Assim como eu, tem vários outros cantores que fazem isso. Que Deus possa continuar nos usando para plantar sementes que no início muitas pessoas não irão entender, mas no final os frutos falarão por si. MCJP então comenta: obrigado por tudo, irmão. A semente foi plantada no meu coração. Amo sua vida, cara. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês aqui como que tá o JP agora, né? O que ele tá falando a respeito disso, tá bom? Antes de eu chegar nessa parte, eu queria colocar a seguinte situação aqui agora. Quem tá certo? O Fernandinho? O Tom Carf? Bom, os dois estão certos em seus pontos, tá? Os dois estão certos ali nas suas colocações. Porque o evangelho ele é simples, mas ele não é fácil, tá? Ele é para todos. Então, para quem quer andar no raso, você consegue andar no raso. Mas para quem quer ter águas nos joelhos, quem quer ter água nos artelhos ou águas profundas, tem essas águas, tá? E o que acontece? É muito arriscado isso que eles estão fazendo. Por quê? Eles não estão gravando simplesmente para ser uma gravação ali que vai estar entre amigos para poder ter uma recordação. Não, a gravação que eles estão fazendo ali é algo que vai ser exposto para o mundo inteiro. Então o que acontece? Muita gente começa a ouvir essas músicas e ser contaminado por isso. Então quem está no meio gospel, que é quem realmente essa música está sendo feita, ele vai ouvir uma música do MCJP, então ele vai pensar, poxa, se eu estou ouvindo essa música aqui, eu posso ouvir as outras que não tem problema. Por que essa eu posso e a outra eu não posso? Tá entendendo? Então a gente tem que entender o seguinte, realmente muitas pessoas estão sendo alcançadas, mas ao mesmo tempo a gente está tendo uma porta dos fundos que muita gente está saindo por ela, especialmente jovens e adolescentes. Então, por mais que eu entenda esse posicionamento dele de ser um defensor aí, de fazer o trabalho com pessoas que são do meio secular, ao mesmo tempo eu discordo, porque eu acho que você está criando um material, criando um produto ali que pode influenciar pessoas negativamente. Mas, para a honra e glória do nosso Deus, nesse caso foi diferente, tá? Eu não tenho outras notícias de pessoas que fizeram da mesma forma, tá? Ou seja, então isso não é uma regra, mas pode-se dizer que é uma exceção, porque existem cantores que mesmo tendo feito participações em canções junto com artistas do meio gospel, não aconteceu da mesma forma. Um exemplo disso a gente pode dizer do Péricles, que era um cantor de pagode aí muito famoso. Ele chegou a gravar com Marquinhos Gomes lá no passado lá e continuou da mesma forma, tá entendendo? Então assim, isso não é uma regra de que fez isso, o cantor gospel, ele fez uma participação com uma pessoa do mundo ali que vai alcançar e ganhar essa vida. Mas existem exceções e para a honra e glória do Senhor, o MCJP aí foi uma exceção, uma boa exceção. E eu vou mostrar para vocês agora o vídeo dele, ele falando como que ele está atualmente. JP, que anunciou recentemente de forma oficial o fim de sua carreira no funk, em vídeo com sua esposa, contou como tem sido sua vida no lado financeiro após conversão. Ouça agora. Estamos se desligando um pouco dessa ostentação, né, que o cenário que a gente vivia acabava exigindo, então a gente frequentava lugares que... Era meio que uma obrigação, né, a gente... E eu acho que é uma maquiagem também, assim, das pessoas, que a gente vai em lugares que todo mundo tá de grife, e hoje em dia a gente vai nos lugares apenas com o coração em Cristo, né, independente do que a gente tá vestindo, como a gente tá indo, sempre a gente sai de casa pedindo que uma oportunidade de falar de Jesus, a gente tenta evangelizar onde a gente vai, e também sobre essa questão que a gente tá pagando essas multas que são altíssimas, contratos milionários, acaba que a gente não consegue estar, né, luxando com algumas coisas.
pra ser sincerão aqui com vocês, gente, não sobra, porque tudo que tá entrando tá saindo literalmente pra pagar essa multa, né? Teve até uma seguidora que perguntou assim, vocês têm tanto dinheiro, por que vocês não têm móveis na sua casa? Mas aí a galera só quer pensar, como eu posso dizer... Acho que é fácil, né? Mas, gente, não é fácil. A gente morava em outra casa, né? Só a gente sabe, tipo assim, o que a gente passou, o que a gente tá passando. É aquela frase, atitude drásticas, consequências drásticas, não é verdade? Mas, dessa vez é por algo realmente precioso e que vale a pena, vale uma vida. Nós torcemos para que JP e sua família passem por tudo isso junto da presença de Deus. O galardão pro justo virá. Você crê? Deus é bom. E por mais que o MCJP tá passando por esses problemas agora, nós que já estamos na caminhada sabemos que o nosso Deus, ele é justo e ele é fiel. E ninguém que faz um sacrifício tão grande para poder estar na presença dele vai ficar desamparado. Certa vez Jesus estava no caminho e no caminho apareceu um jovem rico diante dele e falou com ele, Senhor, o que eu posso fazer para poder herdar o reino dos céus? Aí Jesus falou com ele assim, segue os mandamentos, você conhece eles, e ele foi conversando com esse homem. E esse rapaz, né, ele virou e falou assim, desde a minha juventude, desde a minha adolescência, eu sempre respeitei os mandamentos e segui eles. Aí Jesus falou assim, fizesse bem, mas ainda falta uma coisa. E ele o quê? Aí Jesus falou com ele, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e você herdará um tesouro nos céus. Feito isso, você vem e me segue. O jovem, ele era muito rico, ele pegou, entristeceu, derrubou seu semblante e foi embora. Então, irmãos, deixa eu falar com vocês, é difícil, tá? A palavra vai dizer assim também, né? Seguindo esse capítulo ali, vai dizer assim que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos perguntaram para Jesus assim, Senhor, mas então quem poderá se salvar? Aí Jesus disse assim, que existem coisas que são impossíveis para o homem, mas que são possíveis para Deus. E esse caso aí desse rapaz é um caso de que está sendo possível. A obra de Deus está fazendo a mudança na vida dele. Assim como foi lá com Rodolfo Abrantes, né? Quando ele saiu lá do Raimundos, teve toda aquela polêmica, assim está sendo na vida dele. Mas eu oro para que em nome de Jesus, esse jovem aí, ele possa vencer, e ele vai vencer em nome de Jesus. Que Deus faça uma obra tremenda na vida dele, da esposa, da filha, que eles venham ser uma família feliz, porque eles estavam mortos, agora eles estão vivos. Amém? Espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Peço perdão se houve algum barulho aí, alguma coisa que interrompeu, porque a casa hoje está cheia e eu precisava gravar o vídeo. Mas te agradeço você que acompanhou o vídeo até aqui. Não esquece de deixar um like, não esquece de deixar um comentário. Tudo que você faz aqui nesse canal, você está ajudando para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Beleza? No mais é isso aí. Que Deus abençoe a sua vida. Fica na fé, fique firme e até o próximo vídeo. Valeu!